Se você já está acompanhando o canal nos vídeos anteriores aí, você já sabe o que eu vou falar, que é praticamente a mesma coisa sempre, então vamos rodar a vinheta e vamos direto pro vídeo. Ainda não tenho vinheta, portanto, imagine uma abertura legal aqui e uma música maneira. Vamos pro vídeo. E aí, meus queridos, beleza? Tudo certo? Galera, então mais um vídeo no canal, mais um vídeo pro Intensivão de Química, para você que é vestibulando, você aí tá com dificuldade em Química aí, no ensino médio, então esse conteúdo é para você, beleza? Se você gostar desse conteúdo, peço que você curta, comenta, compartilhe, se inscreva aí, entra no nosso grupo do Telegram, tem material extra lá e tudo mais, beleza? Meus queridos, então é o seguinte, sem mais delongas, vamos pro que interessa na matéria aí, né? Hoje eu vou continuar a parte de ligação covalente, tá bom? Então eu vou compartilhar a tela com vocês aqui, só um minuto. Então é o seguinte, galera, nessa aula então eu vou falar mais um pouco sobre ligação covalente, eu vou falar de um aspecto muito importante, tá? Na última aula eu falei o caso do carbono que faz 4 ligações. Tá. A distribuição eletrônica do carbono é essa. 1, 2. Só que é o seguinte, se você ver pela lógica, o carbono deveria fazer somente 2 ligações, porque ele somente tem 2 elétrons desemparelhados, mas ele faz 4. Como que ocorre isso? Vamos mostrar uma coisa para vocês aqui. Eu vou relacionar esses subníveis aqui do carbono em relação à energia deles, tá? Então vamos lá. Então nós temos aqui um S2, tem 2 elétrons, aqui o 2S2, 2 elétrons, e o 2P2 aqui, tá bom? Aqui, quanto mais alto está, maior a energia, ou seja, o 2P2 é o subnível de maior energia desse átomo aqui, tá bom? Como que ocorre ali para o carbono fazer 4 ligações, tá? Então vamos pensar outra coisa. O carbono, ele possui ali na sua camada de valência tanto o orbital 2s quanto o orbital 2p, né? Então vai ficar assim. O do orbital 2s, eu já falei para vocês, tem um formato esférico, fica mais pro meio aqui, tá? E o 2p, nós temos aqui em 3 dimensões. Então aqui pra gente representar as 3 dimensões, tá? Você tem as 3 bexiguinhas. Aqui uma para cá, outra para cá e a outra para cá, tá? Então os 3 eixos. Eu sei que o desenho não tá muito bom, mas cara, acho que dá para entender que é eixo X, eixo Y e eixo Z, tá bom? Muito bem. Se a gente olhar bem aqui, para a gente acessar os eixos, os eixos aqui dos orbitais P é muito simples. Para acessar do S não é tão simples assim, tá? O carbono e outros elementos químicos também conseguem fazer uma falcatrua que é chamada de hibridização, tá? Hibridização. O que o carbono faz? Ele basicamente vai juntar os orbitais da camada de valência, tá? E isso você consegue uma nova distribuição dos spins ali, dos elétrons ali, tá? Conseguindo fazer mais ligações. Então, por exemplo, uma das formas de hibridização do carbono é isso aqui, tá? Então é o seguinte, na hibridização o subnível 1s2 não vai mudar nada, mas em compensação aqui o 2s e o 2p vai acontecer isso aqui, ó. Você vai formar um orbital híbrido, orbitais híbridos no caso, nesse formato aqui, ó. É como se formasse um subnível híbrido que tivesse 4 orbitais, tá bom? Essa é uma das formas de hibridização do carbono. Então o que acontece? Como você tem 4 elétrons aqui, você vai fazer 1, 2, 3, 4, tá? 4 elétrons desemparelhados, você consegue fazer 4 ligações, ok? Então essa é a hibridização do carbono. Essa é uma das formas de hibridização do carbono. Se a gente for olhar bem aqui, a energia desses orbitais híbridos aqui dá uma energia intermediária entre o 2p e o 2s, o que é bem interessante para o carbono, tá bom? Esse tipo de hibridização é chamada de sp3. Por quê? Porque eu usei basicamente um orbital do subnível S e o 3 orbitais do subnível P, beleza? E é o seguinte, quando você faz hibridização, você resolve o problema de ter um orbital escondido aqui de difícil acesso, tá? Como que vai acontecer isso aqui então? Vou mostrar para vocês. Quando você faz esse tipo de hibridização, os orbitais P, tanto Px quanto Py quanto Pz e o S, vão formar orbitais diferentes. Eles vão ficar mais ou menos nesse formato aqui, ó.
Muito bem, então assim, galera, quando você funde, faz esse híbrido de orbitais 2s e 2p, você tem a formação de orbitais híbridos que vão ter 4 orbitais, 4 bexiguinhas, que vai ficar nesse formato aqui, que é um formato tetraédrico, tá? Quando você tem esse formato tetraédrico aqui, então você pode fazer ligação, tanto nessa bexiguinha, quanto nessa, quanto nessa, quanto nessa, tá? Esse formato é muito usado quando o carbono faz ligações simples, tá bom? Tranquilo? Quando o carbono faz ligações simples, então vamos imaginar o seguinte: carbono, chega para cima aqui, uma para cá, uma mais para frente que eu vou fazer um pouco mais gordinha e uma mais para trás lá. O que acontece? Imagine que ele faça ligação com hidrogênio, tá? Com o hidrogênio tem um S, né? Um S. Então vai ter um elétron do hidrogênio aqui e o outro elétron lá do carbono ali, certo? Essa sobreposição de orbitais de forma frontal é chamado de ligação sigma, que é representada por essa letra aqui. Tá? Então, uma sobreposição frontal, beleza? Isso ocorre quando o carbono, algum elemento, faz hibridização sp3, tá? Quando faz sp3, então ali, carbono, nitrogênio, oxigênio e tal, a geometria desses orbitais aqui, a forma que esses orbitais vão ficar nesse formato de tetraédrico, tá bom? Agora, quer dizer que cada bexiguinha aqui vai ter que ter uma coisa ligada? Não necessariamente, tem alguns casos que não é bem assim, tá? No caso do nitrogênio, por exemplo, assim, eu vou pegar aqui esse desenho do carbono, vou me basear aqui para fazer o nitrogênio. O nitrogênio, quando faz a hibridização, ele faz um negócio um pouco diferente, tá? No nitrogênio, o que vai acontecer? A camada de valência dele vai ficar... A distribuição eletrônica dele vai ficar 1s2, 2s2, 2p3. Na hora de hibridizar, uma dessas bexiguinhas aqui, um desses orbitais vai ter um par de elétrons aí. Esse par de elétrons não vai se ligar com ninguém, tanto que é chamado de par de elétrons não ligantes. Mas nos outros orbitais ele consegue se ligar normalmente, tá bom? Tranquilo? Isso aqui é geometria não, mas é hibridização sp3, tá bom? Então você forma 4 bexiguinhas no formato tetraédrico, tipo uma pirâmide, beleza? Existem outros tipos de hibridização? Existem. Vamos lá. Muito bem. Outro tipo de hibridização é chamada de sp2. Como é que funciona? Então, aqui nos orbitais híbridos, você vai usar o orbital S e dois orbitais P. Tá bom? Um dos orbitais P não sofreu hibridização, ficou um orbital P puro. Tá bom? Mas a distribuição dos elétrons vai ficar igual na hibridização sp3. Vai ficar 1, 2, 3, 4. Beleza? O que vai acontecer aqui? Nesse caso, na hora de fazer os orbitais híbridos, o que acontece? A ideia é que os orbitais e as bexiguinhas tendem a se afastar o máximo possível umas das outras. Por isso que existe aqui o formato tetraédrico, que é um formato meio estranho, tá? Agora, você tem 3 bexiguinhas ali que vão tentar se afastar o máximo possível umas das outras. Então, o que vai acontecer? Bom, então tá aqui, né, a imagem dos orbitais híbridos quando você tem a geometria, a hibridização sp2, tá bom? Então, por que sp2? Porque você usa somente dois orbitais p e um orbital s, beleza? Então, o que vai acontecer? Esses orbitais vão tentar se manter mais afastados possíveis um do outro, mantendo uma distância de 120 graus aqui um do outro, beleza? Isso é uma vista de cima. Uma vista de lado, nós teremos então os orbitais sp2, os 3 ali, e o orbital P puro, que não sofreu modificação ali, não sofreu hibridização, ele fica ortogonal e fica 90 graus desses outros orbitais híbridos, tá? Então, assim, ele vai formar como se fosse vai formar, tipo assim, essa hélice, assim, com essas 3 hélices, digamos assim, né? E mais uma bexiguinha para cima, uma para baixo, tá bom? Isso seria a hibridização sp2, tá? Isso ocorre muito quando você tem isso aqui, ó, por exemplo. Como é que vai funcionar aqui? O carbono, então aqui ele vai ter uma bexiguinha para cima, uma para baixo, tá? Então vamos representar os orbitais híbridos de uma outra forma. Um orbital híbrido para cá e um para cá, tá bom? O oxigênio,
Aqui vamos pegar o oxigênio. Ele vai ter orbital para cá, para cá, para cá. Também vai ter a mesma hibridização do carbono aqui. No caso do carbono, ele tem aqui nos orbitais híbridos. Em um deles aqui vai ter o hidrogênio ligado. Aqui vai ter o hidrogênio ligado, certo? Aqui com o oxigênio vai ter essa ligação aqui, que é uma ligação frontal, que é uma ligação sigma, tá? O oxigênio nos outros orbitais híbridos dele vão ter par de elétrons não ligantes, ok? E aqui, nesse orbital P puro, tanto do carbono quanto do oxigênio, o que vai acontecer com eles? Eles vão meio que sobrepor por cima, assim, como se isso oferecesse uma distorção para eles se sobreporem, tá? Eles vão sobrepor formando uma região só. Absorve, então quer dizer que formou duas ligações. Não, como é apenas um orbital P aqui e um orbital P aqui, entre eles conta como se fosse uma ligação, apesar de ter uma sobreposição dupla, em cima e embaixo. Essa é uma sobreposição paralela entre orbitais, que é nesse caso é chamada de uma ligação pi, tá? Que é uma sobreposição de orbitais paralelos, beleza? Então é assim que funciona. No caso de uma ligação dupla, você sempre tem uma ligação que vai ser sigma e a outra que vai ser pi, beleza? Agora o terceiro tipo. Aqui nesse caso aqui nós vamos falar de outro tipo de hibridização, tá? O carbono principalmente, alguns outros elementos também podem fazer esse tipo de hibridização, que é o seguinte. Aqui eu vou ter dois orbitais híbridos, sendo um S e um P, e dois orbitais puros. Então no caso, orbitais P puros e aqui os híbridos. Nesses híbridos aqui, lembrando que a distribuição eletrônica serve como uma hibridização normal, então vai ficar 1, 2, 3, 4, tá bom? Então no híbrido eu vou ter um S e um P. Este tipo de hibridização é chamada de SP. Isso ocorre muito quando você tem uma ligação tripla, tá? O carbono faz ligação tripla, então vai ficar assim. Aqui tem um desenho aqui, uma representação da ligação tripla, então o que acontece? Quando você tiver uma hibridização SP, aqui como é que vai ficar as nuvens eletrônicas? Vai ficar uma para cá e uma para cá. Elas vão se distanciar o máximo possível umas da outra, né? Com um ângulo de 180 graus, beleza? Então assim, seria tipo isso aqui, ó. Cadê os orbitais híbridos aqui? Tá aqui e tá aqui, certo? Desse carbono tá aqui e tá aqui. Beleza? Então você pode fazer uma ligação desse lado aqui, que seria uma ligação sigma, e aqui uma outra ligação com hidrogênio aqui, essa é outra ligação sigma. Tá bom? Agora o que vai acontecer com os orbitais P puros? Eles vão estar ortogonais a essa ligação sigma, tá? Então vai ter por exemplo, um orbital P puro para cima e outro orbital P puro para frente e para trás, tá? Onde vai ter a sobreposição deles, igual no caso anterior, tá? E você pode ter duas sobreposições em cada orbital, assim, entre orbitais paralelos. Então, por exemplo, assim, considerando que o orbital P está de pé, ali é o PY, então vai ter a ligação pi entre orbitais P e Y dos dois carbonos, certo? Agora, quando você tem, por exemplo, aqui no orbital PZ, que é aquele que vai de trás para frente, e ele se sobrepõe também, ali no caso vai ter uma outra ligação pi, né, entre orbitais paralelos, certo? Então, aqui, esse aqui é o vermelhinho, o azulzinho aqui eu vou deixar do jeito que tá, o verdinho aqui, ó, deixa eu só pintar esse aqui. Esse aqui é o orbital PZ, deixa eu desenhar mais para frente aqui. Aqui e vem para frente aqui. Tá bom? Eles vão se sobrepor um com o outro e vai formar uma outra ligação pi. Então, por exemplo, aqui, no caso dessa molécula,
quando eu tenho uma ligação tripla, uma delas é uma ligação sigma, uma sobreposição frontal. Duas ligações vão ser sobreposição entre orbitais paralelos, nesse caso, ligação π. Carbono e hidrogênio, ligação sigma, ligação sigma. Todas as ligações químicas vai ter pelo menos uma sigma. Se tiver mais de uma ligação entre dois elementos, se for uma dupla, uma é sigma, outra é π. Se for uma tripla, uma é sigma, duas π. Beleza? O carbono faz isso, faz hibridação, o nitrogênio faz, o oxigênio faz, e outros elementos fazem hibridação. Outros elementos também fazem hibridação, só que de uma forma um pouco mais complicada, que eu vou deixar para outro vídeo, beleza? Então, moçada, é isso, tá? Eu acho que consegui mostrar para vocês o que é a hibridação. Essa hibridação, o que ela permite? Então, vamos relembrar. Você diminui a energia dos orbitais, você deixa um meio termo entre a energia dos orbitais P e os orbitais S, tá? Que é bem interessante para o átomo. E assim, se você não fizesse hibridação, para você acessar o orbital 2s seria muito complicado, porque ele fica muito mais para dentro que o orbital P. Com a hibridação, você consegue acessar todos os orbitais, né, desde que ele sofre essa mudança, né, que é a chamada hibridação. Beleza? Galera, então é isso, tá? Essa aula aqui é um pouco mais complicada, assim, para visualizar, né, esses orbitais e tal, mas que é um conteúdo muito importante que a gente vai usar isso lá na química orgânica novamente. Tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, curta, comenta, compartilhe, se inscreva aí no canal, ative as notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, se cuide, até mais e tchau, tchau. Ainda não tem vinheta final. Até o próximo vídeo.